Portuguesa, também hospital particular aqui na cidade, tem SUS, mas também tem particular. Eles estão fazendo o levantamento, então a CBN vai trazer também o número, mas já está dizendo que a situação do hospital sempre foi de muita lotação, sempre lotado, informação que está chegando aqui, e que sim, já está sentindo impacto também. Então, os números agora estão sendo levantados para trazer aqui para o ouvinte da CBN, e a gente conversa justamente com o presidente do Sindhosp, que também é da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, o Francisco Balestrin, que está na linha para conversar conosco. Obrigada pela sua participação, bom dia. Bom dia, Carolina, bom dia, Guilherme, Bom dia a todos os nossos ouvintes. À sua disposição. Doutor, essa situação nos hospitais particulares, ela já era esperada pelos senhores que vêm acompanhando os índices não só da dengue, Covid, mas da pandemia para cá, a situação tem mudado bastante? Olha, nós acompanhamos esses indicadores na pandemia de Covid-19 desde 2020, né, quando ela começou. Então, praticamente a cada 30 dias, ou no pico a cada 15 dias, a gente fazia as nossas pesquisas e percebeu exatamente quando tivemos o pico, depois quando melhorou, quando voltou o segundo pico e depois quando definitivamente melhorou. Os números de Covid nesses últimos meses, eles deram um arrefecimento, tanto é que nós, de um modo geral, paramos de falar no assunto, né? Muitos de nós parou de se preocupar com aglomerações, a própria vacinação diminuiu muito o ritmo, ou seja, para nós a gente tinha entrado num ritmo de normalidade em relação ao Covid-19. Começamos a partir do final do ano passado a nos preocuparmos então com o dengue, que é exatamente uma doença que surge, que vocês estão falando aí bastante nesses últimos meses, ou últimas semanas pelo menos, porque houve um aumento inusitado desse número de casos, vocês sabem disso, né? Tudo aquilo que a gente imaginava pelos perfis de anos anteriores, que a gente talvez estivesse tendo um pico lá para final de março, começo de abril, e aí já arrefecendo, parece que não é o que vai acontecer. A gente já está num pico muito grande, vocês mesmos já colocaram uma série de indicadores aí. A gente fez uma pesquisa no final de fevereiro e a outra agora no começo de março, e a gente percebeu aí que a gente teve uma mudança muito grande desse perfil epidemiológico, tanto para a dengue, que já era esperado, a gente já sabia que, infelizmente, eu não vou dizer que a doença está fora de controle, mas que ela não foi bem controlada como era de se esperar pelas autoridades sanitárias, né? Mas a Covid que é a surpresa, né? Nós praticamente não falamos mais dessa doença, os indicadores eram residuais, a gente passa a ter um aumento desses casos, internações, tanto em leitos eletivos como na terapia intensiva. Então isso começa a chamar a atenção e nos parece que a gente está, digamos assim, não vou dizer que num momento de tempestade, onde a gente tem Covid e dengue convivendo no meio ambiente e, consequentemente, nós, cidadãos, sujeitos a ambas as doenças e a ambas infecções. O senhor acredita que o carnaval contribuiu? Olha, é o que tudo indica, né? Porque o que acontece no carnaval foi exatamente as aglomerações. Se a gente se lembrar de 2020, se lembram que nós tivemos o carnaval de 2020 praticamente normal. E logo depois do carnaval, quando a gente já tinha falado que já existiam alguns casos na Itália, existiam casos na Espanha, existiam principalmente um grande número de casos na China, foi exatamente quando começaram a surgir a maior parte dos casos aqui no Brasil, que a gente teve aquele pico. Então, a aglomeração, ela de per si é um fator muito contribuinte, né, da distribuição dessa doença, mais do que qualquer outra, porque diferentemente do dengue, que a gente precisa ter um vetor, né, que no caso é um mosquito, que é o Aedes, no caso de uma doença como a Covid-19, é a presença, é o contato, é o espirro, é a tosse, é a fala, são as próprias excreções que a gente pode vir a ter. Então, esse contato faz com que a disseminação do vírus seja maior.
Então, julgo que sim, nós precisamos começar a nos preocupar um pouco mais, de novo, com essas aglomerações que a gente, de alguma forma, já tinha deixado. Usar máscaras quando for muito aglomerado, no caso de voos também que sejam muito longos, que você tenha muito contato, também usar a máscara, pelo menos durante o período do voo. Ou seja, cuidados que a gente tem, por exemplo, com a gripe, né? Doutor, os hospitais, grande parte dos hospitais, né, registrou esses aumentos. Os senhores acham que isso ainda tende a piorar, pode continuar aumentando e chega a preocupar a ponto de talvez gerar até uma superlotação, ou nem tanto, já que na rede particular talvez seja mais fácil abrir leitos em caso de necessidade do que na rede pública, né? Olha, eu julgo sim que os casos vão continuar aumentando, porque nada indica que nesse instante eles vão diminuir, né? Nós estamos, no caso do estado, da cidade de São Paulo, indo para um ambiente de epidemia, né? O estado de São Paulo já decretou assim, uma urgência epidemiológica. E sempre que você tem, a Organização Mundial de Saúde diz que quando você tem acima de 300 casos para cada 100 mil habitantes, isso já pode ser considerado uma epidemia, no caso de dengue. E São Paulo está com 200, a cidade de São Paulo com 295 e o estado de São Paulo já passou. Então, nós estamos sim, né, e o Brasil muito mais. Então, nós estamos num ambiente de epidemia. Então, precisamos cuidar, com todos aqueles cuidados que eu tenho certeza absoluta que vocês já recomendaram muito aí nessas últimas semanas, mas se for preciso a gente relembra. Então, eu imagino que vai aumentar. Mas concordo com você que acho que a gente não vai ter problemas de leitos como a gente tinha naquele ela não é tão gravosa, né, quanto era a Covid-19. A Covid tinha mais tempo também, né, doutor? Mais tempo de internação do que a dengue. Claro, você se lembra. Pessoas iam direto para a terapia intensiva. Tinham grandes problemas e grandes restrições respiratórias, que não é o caso da dengue, né? Então as pessoas vão para os leitos normais, muitas não internam, essa é a grande verdade. Então eu não acho que a gente vai ter essa pressão por leito, não, nem de terapia intensiva e nem de leitos eletivos de internações ordinárias ou normais. Para encerrar aqui, porque o nosso tempo esgotou, doutor, só queria perguntar o seguinte: o senhor mencionou aí sobre as autoridades sanitárias, o senhor acha que faltou fazer o quê? Faltou o famoso princípio da precaução, né? Quando você sabe que alguma coisa pode vir a acontecer, você tem que se precaver. Então, se todos os indicadores, né, todas as perspectivas epidemiológicas sugeririam que nós íamos ter um agravo do caso de dengue, então tudo aquilo que você precisa fazer, e todos nós sabemos, é principalmente o controle, né, das larvas, e mais principalmente do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, isso já devia ter começado há muito mais tempo, com mais campanhas ilustrativas para a sociedade, usando principalmente vocês, que são mídias, que falam direto ao povo. Então todo mundo já, de alguma forma, já poderia ter tido grandes campanhas de uso da própria mídia para que a gente já tivesse não só as autoridades sanitárias, mas o cidadão cuidado também da sua própria saúde através do ataque a esses locais onde nós temos, né, esses criadores. Pois bem, dados tínhamos, né, doutor Balestrin? Obrigada pela entrevista, viu? Falou, querido. Tchau, bom dia para todos vocês. Professor também. Dr. Francisco Balestrin é presidente do Sindhosp e também da Federação dos Hospitais Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, falando sobre o aumento de 71% nos hospitais paulistas de internações por Covid e dengue após um levantamento realizado em pesquisa inédita do próprio sindicato.